pessoal, tudo bem? Vamos à função tangente. Olha só, eu tenho uma função tangente f de x igual a tangente de x. E aí, fiz um monte de coisa aqui para poder você compreender melhor no detalhe essa função, tá certo? Bom, eu tenho, por exemplo, a tangente de 45. Eu quero mostrar para vocês aqui, olha, que a tangente é o ponto, esse vetor, olha, através do ponto de encontro desta reta, que está de vermelha, tá certo? Segmento de reta vermelho, com a reta tangente à circunferência. Esse vetor aqui me dá a tangente de 45, correto? Esse vetor aqui me dá a tangente de 30. Vamos começar pela de 30, pronto. Pela tangente de 30, que é esse vetorzinho aqui, olha só. Acontece que, se eu giro 30 graus depois de 180, eu tenho 210. A tangente de 210 é igual à tangente de 30. Você lembra a tangente de 30, não é? Naquela tabelinha do seno e do cosseno, que você tem 1, 2, 3, 3, 2, 1. A gente viu isso. Olha minhas aulas lá na playlist. Então, se você tem a tangente de 210 igual à tangente de 30, e você sabe que a tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3, você deve concordar comigo, claro, que a tangente de 210 é igual à tangente de 30. Vamos colocar na tabela aqui embaixo, olha só. Tangente de 210 é igual à tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3, beleza? Tá aí, raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45, bom, a tangente de 45, olha só, se você gira também é igual a 1. Se você gira também, olha, 45 graus abaixo de 180, tá vendo? Você vai ter 225, 180 mais 45, 225. Como o vetor está para cima também, positivo, não é isso? Então essas duas tangentes são positivas. A tangente de 45 é igual a 1. Se você sabe a tangente de 45, você também sabe a tangente de 225. Concorda comigo? Pois é o mesmo vetor. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, a tangente de 45 e a tangente de 225 são iguais a 1. Tabela, tá aqui, tá certo? Agora, a tangente de 60. A tangente de 60, esse vetor aqui, até onde a reta tangente e a linha vermelha se encontram, o segmento vermelho se encontra. 60 graus depois de 180 dá 240. Então, a tangente de 60 é igual a tangente de 240, que é raiz de 3, tá certo? Está aqui na tabela, 60 240 vai dar raiz de 3. O que você já percebe com isso? Começa a perceber que eu vou ter pares ordenados. 30 graus, raiz de 3 sobre 3. 210 graus, raiz de 3 sobre 3. Pares iguais. Quer dizer, mesma ordenada, né? A abscissa é diferente, mas mesma ordenada. Mas eu percebo que no primeiro e terceiro quadrante eu vou ter então uma repetição. Logo saque isso, uma repetição no primeiro e terceiro quadrante. No segundo e quarto quadrante vai acontecer a mesma coisa. Vai ter repetição também. Acompanhe comigo, olha. Aqui. Segundo quadrante. Tangente de 120. Tá vendo? Vetor, que é o ponto de até o ponto origem dos arcos, né? Origem dos arcos aqui. E extremidade no ponto de interseção entre o segmento de reta e a reta tangente. O segmento de reta vermelho, que passa pela origem, claro, aqui também do círculo, né? E tem extremidade bem aqui na interseção dos dois. A tangente de 120, olha só, ela está 60 graus antes de 180 e ela também está 60 graus antes de 360. Ou seja, tem 60 menos 60 dá 300. Percebo que estas duas tangentes têm o mesmo resultado. Tá certo. E quanto que é, Tony? Bom, quanto é a tangente de 120? A tangente de 120, se você fizer, olha só, 60 graus abaixo de 180, 240, e traçar uma reta aqui, você vai ter uma tangente oposta. Tá? Essa tangente oposta, o que significa? Oposta a quem? No caso, a tangente de 120, tá?
ela é oposta, o vetor dela encontrado, olha só, deixa eu marcar aqui para você, é um vetor oposto ao vetor da tangente de 60. Tá? Então, significa o seguinte, que a tangente de 120 e a tangente de 300 são iguais, que tem esse vetor aqui, mas é um vetor oposto ao vetor da tangente de 60. Então, o que eu posso dizer com isso? Posso dizer que, vou tirar esses riscos todos aqui, gente, ó. Posso lhe garantir que a tangente, vamos escrever aqui, a tangente de 120 é igual à tangente de 300, que por sua vez é o oposto da tangente de 60. Então, quando você vai buscar, cadê a tangente de 60? Raiz de 3, concorda? Então, olha só, isso aqui vai ser menos, vai ser o oposto da raiz de 3, que o vetor está na direção oposta. O vetor para cima, o vetor para baixo, tá vendo? Então, olha só, a 120 e a 300 é igual a menos raiz de 3. Então, se eu for na minha tabela, vou escrever 120 e 300 menos raiz de 3. Perceba que está havendo repetição no segundo e no quarto quadrante. Então, o primeiro repete no terceiro, o segundo repete no quarto, tá certo? Primeiro repete no terceiro, segundo repete no quarto. Bom, da mesma forma eu vou seguir para 135 e 315. Olha só, 135, tá? E 315. Os dois têm o mesmo vetor. E eles são opostos a quem, Tony? Bom, é só você prestar atenção que está 45 graus antes de 180. Então, se eu traçar aqui 45 graus depois de 180, vou ter 225. E lá em cima eu vou ter 45 graus acima de zero, vou ter a tangente de 45. Mas são vetores opostos também, observem, ó. Vetores opostos. Então, eu posso dizer que a tangente de 135 é oposta à tangente de 45. Tá, tudo bem. Então, já que 135 é oposta a 45, 45 é 1. Tá certo? 45 é 1. Então, eu vou escrever aqui que a tangente de 135 é oposta à de 45. Logo, se a de 45 é 1, aqui vai ser menos 1. Tudo bem? Bom, então, tangente de 135, de 45, de 135 e de 315 são iguais a menos 1. A de 150, essa aí, olha só, acompanha aqui, ó. A de 150, repare que está 30 graus antes de 180 e 30 graus antes de completar uma volta. O vetor é esse aqui, ó. Tá vendo? Se você observar bem, 30 graus depois de 180 seria, muito bem, pensou certinho, 210. Que, se você fizer passar pela origem do sistema, do ciclo, você vai ver que ela vai ser oposta à tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Então, vamos lá. A tangente de vetores estão opostos, um para cima, né? E o outro para baixo, não é isso? Vamos lá, então a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, mais a de 150, que está para baixo, é o oposto, é menos raiz de 3 sobre 3. É assim que a gente vai indicar, né? Concorda? Está acompanhando direitinho? É bom você revisar essa aula, né? É um pouquinho mais delicada. Então a tangente de 150, que é igual a tangente de 300, você está vendo aqui os pontos, né? Concorda? Olha só o vetor aqui. É igual a menos raiz de 3 sobre 3. Já que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Não é isso? Então vai ficar o oposto, menos raiz de 3 sobre 3. Bom, a tangente de zero é zero, já que se você traçar uma reta tangente... Tá vendo? A gente já viu isso em outra aula. E vai ver que o vetor aqui, olha, ele não tem módulo, o módulo dele é zero, né? Então, a tangente de zero é zero. A tangente de 180 também é a mesma coisa, pela mesma razão é zero.
A tangente de 90 e 270, o vetor fica... O vetor não, a linha vermelha fica paralela à reta tangente, não tendo interseção. Se não tem interseção, não vai existir a tangente de 90, nem a tangente de 270, não é isso? Então, isso a gente já sabe, já vimos isso antes, não é novidade para a gente, em outra aula. Então, podemos fazer o seguinte, como é que a gente vai marcar esse gráfico aqui agora? Vamos lá. Primeira coisa, olha só, acompanhe o gráfico comigo. Presta atenção. A tangente de 0 é 0. A de 90 não existe, é por isso que a linha está sem interseção, tá vendo? A curva está assíntota, ela não encosta, não intersecta a linha do π sobre 2, tá certo? Então, temos aí a tangente de π sobre 2 não existe, a tangente de π volta a ser 0, você pode ver aqui, ó, de 0 de π. A de 3π sobre 2 também não existe, você está vendo aqui, certo? E a de 2π volta a ser 0, conforme você vê aqui, tá? Então, olha só, já temos condições de marcar demais pontos. Perceba que, se eu for marcar a tangente de 45 graus, que é π sobre 4, seria um ponto mais ou menos aqui, que ela vai ser 1. Daí, se eu pensar, eu marquei 3π sobre 4, 45. Quem mais é igual a 45? Vai buscar 225, também é 1, tá vendo? Então, percebe que quando você marca 45, automaticamente você está marcando quem também, ó? 225 graus aqui, que também é 1. Então, é uma repetição. E você pode fazer isso também com os demais pontos, claro. Ô, Tony, se eu quiser marcar, por exemplo, Tony, a tangente de 30, acompanhe comigo, 30 vai ser igual a 210, que é raiz de 3 sobre 3. Entende, ó? Então, 30. Vamos pensar que seja mais ou menos aqui. Estimar. Vai ser igual a quem? A 210, que é depois de 180. Observe, ó, tá vendo? Então, quando você vai marcando os pontos, você vai percebendo que está ocorrendo uma repetição a partir do terceiro quadrante. Exatamente. Primeiro e segundo você tem gráfico sendo construído, visivelmente aqui. Olha. Primeiro e segundo quadrante. Quando você vai fazendo isso com terceiro e quarto quadrante, você percebe claramente que o terceiro quadrante é uma repetição do primeiro quadrante, observe. Tá vendo? E o quarto quadrante é uma repetição do segundo quadrante. Ô, Tony, com isso está me dizendo o quê? Estou dizendo com isso que você tem aí agora como analisar o período da função, que é no intervalo, você percebe que vai claramente de 0 até 180 graus, até π. Claro que com π sobre 2 não existe. Tem condições de analisar também o período da função, o período, a imagem, o domínio da função, em quais valores para x não existe. Mas só que a gente vai dividir isso em 2 aulas, senão fica muita informação. Mas na próxima aula você vai ver que é tranquilo, bem mais rápido, uma aula bem mais curta sobre tangente, já para finalizar, beleza? Se ligue na aula seguinte.